A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui mais uma vez, irmã Deise Messias. Hoje eu venho trazer uma reflexão a respeito da palavra do Senhor. Essa reflexão estarei lendo no livro de João 11, de 1 a 4, que está escrito assim: Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Queridos, o povoado de Betânia é situado a 3 quilômetros de Jerusalém. E era costume de Jesus passar alguns períodos na residência de Lázaro. E a palavra nos afirma que Jesus nutria um afeto por esta família. Ele gostava muito daqueles irmãos. Acontece que Lázaro ficou enfermo. Então elas mandaram um mensageiro até Jesus com a notícia da enfermidade. Seu amigo Lázaro está enfermo. O mensageiro sai para encontrar-se com Jesus. E ao completar um dia de viagem, Lázaro morreu. E ele chega até Jesus e recebe esta resposta: Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Mas a Bíblia nos diz que Jesus permanece ainda 2 dias no local onde ele estava. E só então ele dá início à sua viagem até Betânia. Olha o versículo 11, o que está escrito: Nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou acordá-lo. Jesus fala com seus discípulos: Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que ele vai ficar bom? Os discípulos de Jesus falam isso no sentido de alegria, de comemoração. Olha, Lázaro vai ficar bom. Mas o que Jesus queria dizer é que Lázaro estava morto. E ele fala para eles no versículo 14: Lázaro está morto. Tem hora que Jesus tem que ser direto mesmo, né? Porque a gente não entende. Né? E no versículo 15, interessante que Jesus fala assim: Alegro-me por não ter estado lá com ele, pois assim vocês crerão. É difícil, né? Parece incoerente. Como assim Jesus se alegra por não estar presente no momento tão delicado daquela família que ele tanto amava? Mas acontece que se Jesus estivesse na casa de Lázaro, com certeza Lázaro não teria morrido, Jesus teria curado. Né? E o objetivo de Jesus era outro, bem diferente. E no 4º dia da morte de Lázaro, Jesus chega e se depara com a reação de Marta. Né? Marta não esperou que Jesus chegasse até a casa. Ela fica sabendo que Jesus está chegando, ela vai ao seu encontro e, envolta a sua emoção, ela fala assim com Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Né? Irmãos, eu acredito assim, muitos de nós não concordamos com essa atitude de Marta. Né? Ela foi bastante enfática ali, nervosa. Mas precisamos entender também que ela depositara toda a sua fé e confiança em Jesus. E ele não veio. Mas o que Marta não imaginava era o choque de fé que Jesus havia preparado para ela. Será que estamos preparados para um choque de fé? Você está preparada para receber um choque de fé do Senhor Jesus? Versículo 32 diz assim: Marta vai ao encontro de Jesus. Maria vai ao encontro de Jesus. Veja a diferença
entre Marta e Maria, para você ver, você se comparar com uma e com a outra. Quem sou eu nessa história? A Marta chegou nervosa, agitada, já falando, mas veja o comportamento de Maria. Maria vai ao encontro de Jesus, mas diferente de Marta, ela se lança aos pés de Jesus. Veja essa diferença. Você chega nervosa nos momentos difíceis ou você se lança aos pés do Senhor? E veja que Maria, ela fala a mesma coisa que Marta. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Queridos, você quer comover o coração do Senhor? Faça como Maria. Lance-se aos pés do Senhor. Lance-se aos pés. Veja que logo depois diz que Jesus chorou. Jesus ficou comovido. E Jesus ele faz uma pergunta: onde o sepultaram? Amados, precisamos rever nossos conceitos, nossas atitudes, nossos pensamentos. Jesus está ali pronto para realizar um milagre. Os corações ali presentes o criticavam. Eles falavam assim, curou cegos, mas a Lázaro ele não curou. Existe um momento em que devemos nos calar. Tem momentos que precisamos aguardar o agir de Deus. Aguarde o agir de Deus. Não sai falando logo, não sai criticando, porque você não sabe o que vai acontecer logo a seguir da sua palavra. As pessoas estavam ali criticando, falando. Curou cego, curou outro, curou aquele outro. Mas o Lázaro mesmo, que era amiguinho dele, que ele vivia na casa de Lázaro, vinha aqui, passava a noite, ficava lá conversando. Olha só, falavam muitas coisas, muito faladores, criticadores ali para com Jesus, E precisamos parar de colocar obstáculos. Para de colocar obstáculos nos milagres que Jesus quer realizar na sua vida. Aí Jesus fala assim, tirai a pedra. Aí Marta entra na história novamente. Senhor, já cheira mal. Jesus perguntou onde o sepultaram. Foi a pergunta de Jesus. Jesus não perguntou, você está cheirando mal? Você não sei. Não. Jesus falou, aonde o sepultaram? E Marta faz questão de impor sua objeção à ordem de Jesus. E tiraram a pedra, Tiraram a pedra. E Jesus grita, Lázaro, vem para fora. E, queridos, em certos momentos, as circunstâncias sinalizam negativamente. O cenário no povoado de Betânia era desanimador. Marta estava sendo confrontada, porque ela era acostumada a ter o controle de tudo. É hora de arrumar a casa, é hora de cozinhar, é hora de dormir, é hora de acordar. Tudo estava debaixo do controle de Marta. E neste momento, diante daquele túmulo, ela tenta mais uma vez exercer a sua liderança. Senhor, já cheira mal. O que a Marta estava querendo dizer com isso? Ela queria dizer que Jesus, não faça nada, meu irmão já morreu. O Senhor não chegou na hora que eu chamei, então deixa ele quieto aí. Era isso que ela estava querendo dizer para Jesus. Ainda bem que Jesus não deu atenção a ela, não é mesmo? Queridos, eu gostaria muito de ter assistido esse momento, Ela vendo ali o seu irmão se levantando naquele túmulo, ficando de pé, sem que ela tivesse feito alguma coisa, sem que ela tivesse o controle daquela situação. Nós precisamos aprender a passar o comando das situações, tanto as fáceis como as difíceis para Jesus. Porque a gente tenta resolver tudo, até as fáceis, mas também até mesmo essas que nós conseguimos, precisamos primeiro consultar Jesus. Falar, Senhor, o Senhor quer resolver isso por mim?
né? Precisamos estar diante do Senhor, prontos a obedecer o que Ele manda fazer. Então Marta levou um choque, né? Um choque de fé. Por essa situação, ela não esperava, né? E Jesus ele falou para Marta o seguinte: Marta, eu não lhe disse, se você crer, verás a glória de Deus. Ela esqueceu da palavra do Senhor. O Senhor já havia falado isso com ela. Queridos, existem 3 situações que nos impedem de ver a glória de Deus. A primeira situação é: eu acho. Eu acho assim. Entendeu? Eu acho assim, não adianta, eu acho isso e é pronto e está acabado. O segundo é: eu penso assim. Eu penso assim e não vou mudar o meu pensamento, né? Gente. E a terceira é: eu quero que seja assim e não adianta discutir comigo. Então, o eu acho, o eu penso e o eu quero estão atrapalhando muitas vezes a nossa vida, os milagres de acontecer na nossa casa, na nossa família, porque nós achamos, nós pensamos e nós queremos, né? Esses 3 elementos nos impedem de vermos a glória de Deus. Então, Marta, neste momento, querido, eu creio que ela reconheceu o poder soberano de Jesus. Marta não esperava por isto. Ela já estava conformada com a perda do seu irmão. Acontece que Jesus nos conhece no profundo. Ele sabe o que é necessário para que verdadeiramente creiamos. E o choque de fé que Marta tomou foi tremendo. E muitas vezes nós vamos passar por isso também. Jesus vai dar um choque de fé tão grande que aquilo que nós imaginávamos que não pudesse mais acontecer, vai acontecer. E o morto se levanta. Contudo, ainda existia um obstáculo. Ele estava todo enfaixado. Querido, primeiro, olha só. Quem colocou a pedra teve que ir lá e tirar, porque Jesus falou: tira a pedra. Quem enfaixou o morto, vai lá e tire as faixas. Você está entendendo isso? Você está entendendo que os obstáculos, na maioria das vezes, são colocados por nós mesmos? Marta fez o que pôde para impedir Jesus de fazer o milagre. E você, meu irmão e minha irmã? Se dependesse de Marta, ela ficaria culpando Jesus o tempo todo pela morte de Lázaro, reclamando. E Jesus ali esperando para poder realizar o milagre. Então, quem é que atrasou o milagre de Lázaro? Lázaro já poderia ter ressuscitado já alguns minutos antes, não é mesmo? Mas Marta não deixou. Marta estava ali perseverando e não permitir que Jesus fizesse alguma coisa. Ela não queria ver o agir do Senhor. Mas o milagre aconteceu. E o resultado de tudo isto foi que muitos entre os judeus creram. Isso significa que o objetivo de Jesus foi alcançado no povo ali de Betânia. Jesus confrontou a todos que ali se encontravam. Acredito que depois disso, Marta tenha passado a se sentar como Maria e ouvir os ensinamentos de Jesus. Eu acredito nisso. Né? Assim como todos, né, ali de Betânia, tomaram aquele choque de fé, nós também precisamos experimentar um choque de fé em nossas vidas. Precisamos lembrar que em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, ele diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem,
hoje será eternamente. Então, o milagre que ele fez lá em Betânia, ele pode fazer a qualquer momento na sua vida, na sua casa, na minha casa. E, meu irmão, guarda isso no teu coração. Presta atenção nessa palavra, que o Senhor está nos ensinando, nos dando uma lição do que é ter fé. Não podemos deixar que as circunstâncias e os momentos difíceis venham nos desestabilizar, nos tirar do propósito estabelecido pelo Senhor. Por mais que o cenário se mostre desanimador, procure lembrar que Jesus Cristo é soberano sobre a vida e a morte. Aquilo que você entende que não tem mais jeito, Jesus pode ressuscitar e realizar a qualquer momento. Então eu peço a você, minha irmã que está me ouvindo, meu irmão, guarde esta palavra no teu coração. Não desista, não reclame, só aguarde. Aguarde o agir de Deus, porque Ele está chegando. Não desanime. Fique com essa palavra e seja abençoado em nome de Jesus.